Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal! Que bom estar aqui de volta com vocês nesse podcast que traz tanta sabedoria e informação para tantas famílias aí que precisam desse acalento, desse acolhimento e dessas informações. É com muito carinho que eu chego aqui para gravar mais um podcast com vocês e eu espero que isso toque você de um lugar muito profundo, que não só a sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas possam ser tocadas a partir desse podcast, dessa conversa, né, desse bate-papo que eu vou ter aqui com essa nossa próxima convidada, Tatiana. Já apresento, porque antes eu quero agradecer ao nosso parceiro Grupo Zelo, que trabalha com a gente com tanta propriedade, porque eles entendem desse assunto. Eles sabem o que eles fazem, da notícia até o encaminhamento dessas famílias, acolhendo, cuidando, protegendo, trazendo todos os ritos dessa passagem de forma tão simbólica e significativa. Nós temos muito orgulho, um prazer imensurável no coração em poder tê-los como parceiros, porque eles acolhem verdadeiramente. Eles têm voz e escuta para essas famílias, para esse pai, para essa mãe, para esses avós, para esses irmãos que estão ali vivendo talvez o momento de maior dor da vida deles. Ter um grupo que sabe como trazer todas essas informações de modo a não assustar, a não dividir, a não separar esses familiares num momento tão importante para nós, é muito caro. E a gente caminha juntos nessa mesma missão. Obrigada, Grupo Zelo, pela sua participação. Dito isso, eu vou chamar a nossa convidada maravilhosa de honra, Tatiana, que é terapeuta ocupacional, mas que o luto atravessa a vida dela e o buraco vira missão. Eu adoro essa frase e é verdade, porque o buraco vira missão mesmo, gente, senão eu não estaria sentada nessa cadeira. E Tatiana foi tocada pela missão da vida. Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Grupo Colcha. E eu vou passar a palavra para você para que você continue essa apresentação. Terapeuta ocupacional e agora trabalha... De agora, com uma formação em perdas neonatais e gestacionais, né? Fiz uma especialização aí depois de toda a história que eu vou contar para acolher e trabalhar com as mães, né, que passaram o mesmo que eu passei. Primeiro, muito obrigada por me receberem, é uma honra. O Grupo Colcha foi um dos primeiros que eu encontrei lá quando eu comecei, né, tive as minhas primeiras perdas. E para mim realmente estar aqui, já te assisti, te escuto falar, né, a Mônica, a Paula, enfim, o trabalho de vocês é maravilhoso. E para mim é emocionante estar aqui nesse momento com vocês. Muito obrigada mesmo por estarem me recebendo. Eu que fico feliz com a sua participação, com a sua disponibilidade, mais feliz ainda de você ter se transformado numa terapeuta parental,
com especialização no luto, inclusive. Porque, eu não sei se você sabe, a gente é 1%. Você sabia que a gente é 1%? Sim. Olha que número Então, tá horrível! me dando- A gente é com tantos casos que 1%, tem por aí, né? gente. Tantos casos de cada 65 bebês que nascem, um não sobrevive e nós somos 1%. E o que as pessoas não sabem, Tati, é o tanto que é importante a pessoa ter uma formação na perinatalidade, sendo ela gestação, parto, pós-parto, independente do desfecho, e também uma formação no luto parental, para poder acompanhar essas famílias. A gente vê tanta atrocidade vindo de profissionais da área da saúde por falta de conhecimento, né? Então eu fico muito feliz que o teu buraco tenha virado a tua missão e te ter levado a ter essa formação. Como é que foi? Obrigada, Dani. Realmente, pode falar, desculpa. Não é isso, pode contar. Até essa questão do profissional tem até uma passagem na minha história aí bem que me levou também a esse caminho. Mas vamos lá, vou tentar resumir, porque é uma história longa e linda, né? Mas eu tentar resumir. Então, eu sempre quis muito, né, ser mãe, sempre foi meu sonho. Falava, né, meu namoro foi muito longo, eu falava, a gente não precisa casar, eu quero ter filhos, né? A maternidade sempre teve muito presente. E nessa é mãe só de um não, viu, gente? Ó, Não. 4, viu? A pessoa quis 4. De quadro, exatamente. E aí a gente, né, começou nossas tentativas, e foram 4 anos de tentativas sem sucesso, a gente foi revirada de cabeça baixa, assim, eu e meu marido, a gente fez tudo quanto é tipo de exame. O último exame que eu fiz, que foi ainda com uma anestesia geral, para tirar uma endometriose mínima, para limpar, ver se tinha alguma coisa que estivesse impedindo o caminho. Não tinha nada, né? E aí a gente caiu aí num grupo chamado ISCA, Infertilidade Sem Causa Aparente. E aquilo para mim já foi muito sufocante, porque eu preferia saber que eu tinha alguma coisa que eu ia tratar e engravidar do que ficar mais quanto tempo, né? Que eu engravidaria, sendo que já fazia 4, eu já tinha uma idade avançada. E aí, então, a gente começou a pesquisar o mundo da FIV e eu engravidei naturalmente do meu primeiro filho. Que foi aquela, Que era no né, tempo dele, né? No tempo dele, quis esperar mais um pouco, a vida espiritual estava boa. Estava tranquilo lá em cima, eu angustiada, que já querendo ele há muito tempo, mas ele tranquilão, e assim, né, foi maravilhoso, né, imagina 4 anos tentando, meu positivo, naquele positivo eu já virei mãe. Na verdade, eu já era antes, né, mas aquele positivo só confirmou a minha maternidade ali. Isso é lindo você falar. Eu vou fazer só um adendo, porque é isso. Quando é que a mãe fica grávida? Quando ela sente. Quando ela sente que ela está grávida, né? Às vezes, mulheres que se sentem mães já na busca pelo filho, na infertilidade ainda. Sim, sim. E eu senti muito isso, né? Já muda a alimentação, já muda toda a rotina, a gente já se transforma por completo. E tive uma gestação inicial tranquila, né? Fui pra praia, comecei a ter um sangramento, comecei a usar ultrassom, era ano novo, aqueles fogos. A única coisa que eu pedi era, meu Deus, não tira meu filho de mim, porque eu tava sentindo uma coliquinha, um sangramento. E aí, você tava com quantas semanas nesse momento? Eu tava com nessa época eu tava com 8 semanas, porque depois eu tive mais 2 semanas aí. Aí meu médico não usa ultragestão, pode ficar na praia, mas só usa ultragestão, né? E a gente ficou, mas no dia do ano novo tive essa cólica, essa percepção, acordamos e falamos, vamos embora. E a gente fez uma viagem muito tensa, porque eu tive um sangramento maior, né? Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e a gente estava na praia, em Batuba, eram umas 4, 5 horas de viagem, queria chegar direto para o hospital e fomos. Estava tudo bem, mas meu médico, né, pedi um repouso e lá eu fiquei até mais 10 dias, né? Então, quando eu ia fazer 12 semanas, eu comecei a sentir uma cólica muito, muito forte. Um sangramento muito intenso, eu estava em casa, meu marido trabalhando, eu ligava para ele, minha mãe estava aqui, eu falei assim, mãe, não tá normal isso, eu tô sangrando como se eu tivesse menstruada, não tá normal. E meu marido veio do trabalho, a gente foi pro hospital, uma cólica, assim, que eu não sabia de onde vinha. Tomei um remédio de cólica, o médico queria me levar para casa de volta, me dar alta, eu falei, eu não posso ter alta, eu tô com a mesma dor de quando eu internei, tá acontecendo alguma coisa comigo. E aí eles decidiram me internar para investigar de onde estava vindo essa cólica.
entraram com tramal, porque eu estava com uma cólica muito grande, né? Assim, Nessa hora você insuportável já no meu precisou então de um remédio forte, né? pode. Entrei com tramal, porque ele não estava insustentável. Fiz todos os exames, ultrassom, cardiotoco, estava tudo bem com o bebê. Meu marido precisou ir embora, ele não podia ficar na internação. Eu sei assim, que ele saiu para ir embora. Eu senti alguma coisa assim, né, escorrendo pela perna. Eu falei, eu preciso ir no banheiro. E aí lá eu perdi meu primeiro filho, fiz o meu aborto expulsivo, E de como uma é, forma muito mas você estava sentada no vaso sanitário nesse momento? literalmente, Dani, Eu vou, literalmente, eu estava vou, com eu vou muita pedir, dor. se for ok para você a gente falar um pouco disso, pedir, vou pedir para você chegar também, Tati, um pouquinho mais para o mesmo lugar que eu te falei da outra vez onde eu tô. Isso. Ah, não, aqui, né? Um pouquinho mais para sua esquerda. Não, você está aí para a direita, para a esquerda. Isso. Melhorou? Tá bom, né, gente? Tá bom? Então vamos voltar, ó. Vou pedir então, Tati, para você contar como é que foi, porque assim, eu escuto tanta gente falar sobre. Acontece com tantas mulheres elas sentarem no vaso e lá escorregar o primeiro filho, que eu queria falar um pouco disso. Eu sei que você é terapeuta perinatal, você vai me ajudar nisso, porque tem muitas mulheres que têm até medo de falar sobre esse assunto. Como é que foi isso para você? Foi traumático, não foi? A experiência de ver o seu filho cair dentro da privada te trouxe qual reação? Porque tem muita gente que fala, eu não tive reação, Daniel, eu apertei a descarga e depois eu sofri muito. Então, para você, como é que foi isso? Conta, até porque outra pessoa vai te ouvir e a gente vai talvez aliviar alguns corações com essa resposta. Claro, para mim, assim, Dani, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo com aquela dor. Eu falei, eu preciso ir no banheiro, para mim eu ia fazer cocô, né? Uhum. E aí lá eu sentei, eu coloquei a perna em costas, assim, comecei a fazer muita força, porque aquilo estava doendo, e de repente eu senti. E aí a hora que eu olhei, eu vi ele pendurado. E aí eu comecei, meu filho, né? E, né, aquele choro todo, e o que eu lembro, Dani, assim, o médico falando, pega o feto e leva para nada. Isso vem dentro de mim até hoje, porque não era um feto, era o meu filho. Me arrependo muito de não ter olhado. Naquela época eu não tinha a formação que eu tinha hoje, nem a Uhum. E a experiência. gente não, Meu, a mulher sem isso, Tati, ela não consegue, sem a informação, sem a experiência, ela não sabe o que fazer mesmo, né? exatamente. Meu marido chegou, cadê? Eu queria ver e a gente não teve, infelizmente, essa possibilidade nessa época. E foi algo assim muito que assim, eu tenho a ceninha, né? Parece que eu vejo ele penduradinho assim, né? Eu fecho meus olhos, isso é algo que está dentro de mim, né? Eu vejo ele penduradinho e vejo essa sala, né? Levo festa para cá. E aí, assim, né, daí no sentimento, esse início de muita culpa, porque eu comecei a culpar o meu corpo, porque a gente fez o ultrassom, a gente fez o cardiotoco, estava tudo bem, né, meu corpo expulsou meu filho, como assim? E aí, né, sempre fiz muita terapia, e precisei trabalhar muito isso para Hum. não piorar o meu processo do luto com essa culpa, que, né, uma vez eu escutei de uma médica, você podia ter costurado o seu útero, que, né, não ia segurar, né, era o momento realmente que dele era esse. E eu me lembro da minha fala, meu irmão chegando no quarto no dia seguinte para me ver e eu falando, desculpa, eu não consegui dar o sobrinho para você. Então, assim, eu ainda trouxe essa carga para mim por um tempo. É, A sensação da mulher, né? A gente costuma dizer que é uma avalanche para a autoestima feminina. Realmente as mulheres se sentem como se tivessem fracassados, né? Mas eu gosto de lembrar que a gente é só a passagem, é só instrumento, a gente é só a ponte entre céu e terra. sim, Porque sim. foi no tempo dele, foi da forma dele, não é isso? Sim, hoje para mim isso é muito claro e muito desenhado, né? Na hora que eu chegar no final da história, assim, para mim é muito desenhado, o desenho de Deus na minha vida, assim, é maravilhoso, né? Mas enquanto você está naquele turbilhão, né, esperando 4 anos para engravidar, passando tudo que tinha passado, para mim, assim, realmente foi muito difícil. E, assim, Dani, foi um luto que eu não validei, porque a sociedade faz a gente acreditar que até os 3 meses é normal.
E aí eu não contei pra ninguém que eu estava grávida, porque, né, não conta não antes dos 3 meses, que vai que não vinga. Mas ele já tinha vingado, né? Então, Ai, assim, isso é uma gente, luta. uma luta, né? Para nós, principalmente. Vamos fazer esse adendo também, gente. Essa coisa de não contar para ninguém, não conta alegria. Depois que você, uma hora que você vive a sua tristeza, você vai ter que fingir que nada aconteceu. Você vai voltar para o trabalho engolindo a sua dor sozinha. Não podemos dizer para as mulheres esperarem para contar os 3 primeiros meses. A gente causa muitos traumas. Porque não sei se você sabe, Tati, que o maior número de TEPT, né, de transtorno de estresse pós-traumático, acontece no primeiro trimestre. Exatamente porque é o não visto, não dito, não trabalhado. É o que você viveu, né? Foi que eu vivi, Dani, porque aí, como eu não tinha contado pra ninguém que eu estava grávida, não contei pra ninguém que eu tinha perdido. Então foi um luto muito velado, muito sozinho, solitário. Isso foi em 2017, eu estava com 39 anos. E aí a gente, como já estava começando o processo de FIV, fomos, né, realmente partir para FIV. Pela minha idade, pela dificuldade, né, de engravidar, o médico falou, não, Tati, né, não vamos tentar natural, vamos para FIV, e aí, né, é mais um processo difícil, porque são hormônios, são exames, é muita expectativa, muito investimento financeiro, que, né, a gente também correu atrás para conseguir fazer, porque não é um dinheiro que você tem, assim, Disponível. guardado, poupança disponível para fazer. Conseguimos 7 embriões, eu fui não fazer análise genética dos embriões. Coloquei 2, na minha idade já está permitido colocar 2, congelamos 5. E aí, né, ficou e foi uma gestação maravilhosa, perfeita. De quantos? Oi? E nessa época você colocou 2 embriões e os 2 embriões Ficou um. Não, ficou nessa ficou um. ficou. Logo no começo, assim, primeiro ultrassom, já tinha, né, só um. E foi maravilhoso, perfeito. A gente vivia, estava vendo, assim, um sonho mesmo, né? Fizemos, pelo que eu passei, né, que a gente passou juntos, assim, cada cólica que tinha, a gente corria para fazer ultrassom. Então, a gente fez, assim, 1.000 ultrassons. Assim, Geralmente isso tudo, acontece. uma insegurança, que nem que tudo vamos pro PET. Vamos pro PET, graças a Deus, tudo maravilhoso. Fizemos o morfológico, vimos um pipizinho, um menino. Enfim, contratamos uma médica de alto risco, porque eu tinha trombofilia, né? Nesses 4 anos foi identificado que eu tinha uma trombofilia aí. E onde você está? É Então, mesmo no Brasil? Está em São Paulo, né? Campinas, estado de Campinas, Paulinha, cidade, Campinas. estado de São Paulo. Uhum. E aí, né, com as injeções diárias, enfim, eu sei que numa dessas vidas nossas, para ver nessa ansiedade que a gente estava, meu líquido estava reduzido, foi uma sexta-feira, e aí o médico do teste falou assim, ó, toma bastante água e volta aqui na segunda. E aí no domingo, meu marido, ele sempre teve uma anteninha assim mais ligada que a minha, assim, falou assim, vamos no hospital? Eu, nossa, mas tá tudo bem, não tô sentindo. Não, vamos no hospital? Fomos pro Você estava com hospital. quantas semanas ali mesmo? Estava com 36. 36 já. 36 já. Então foi tudo maravilhoso até aí. Nada, nada, nada. Vamos para o hospital. Fomos para o hospital, meu líquido muito baixo, precisei internar. Então, para entrar com soro mesmo, né? Internei então no domingo, segunda no hospital, meu médico foi ver, estava tudo bem, estava com soro, mas você vai ficar aqui mais um tempinho? Não, não tem problema, a gente até preferia ficar no hospital, a gente estava mais assim, não, Vocês deixa a estavam gente muito aqui que está aflitos, né? Estavam seguro. aflitos. Você sentia aflição? Assim, já. Você tá achando que estava tudo bem, mas quando você chegou no hospital e eles te internaram, você falou: opa! Ah, já liga aquele alerta, né? Uhum. Já, a gente já não vamos ficar aqui o tempo que for, a gente não tem, né? Enfim, já avisei trabalho, meu marido conseguiu me organizar para ficar. Só que à noite eu comecei a sentir mais uma cólica, um incômodo, e meu marido de novo mandou mensagem, dessa vez para nossa médica de alto risco. E aí ela chegou no hospital, me lembro direitinho que ela estava gripada, então ela estava, né, De com máscara. uma máscara. Ela colocou a mão na minha barriga e falou: você vai para a sala de parto agora. Aí
né? Eu olhei pra cara do Serginho, meu marido, assim, a gente se olhou, eu falei, mas por quê? Ela falou assim, Micael, precisa nascer. Você tomou Clexane? Eu falei, acabei de tomar, porque você precisa de anestesia geral, tá? Aquilo pra mim foi outro, assim, você tava preparando parto natural, fazendo exercício, bancada, eu tinha minha doula, eu tava assim preparando, né, Tudo. o mundo para a chegada Uhum. dele e precisei entrar numa anestesia geral, então aquilo já foi um desespero. E aí, Dani, quando eu fui acordando da anestesia geral, meu marido do meu lado, muito delicadamente me falando que, Micael, eu tinha alguns probleminhas, tinha algumas coisas que a gente não viu na gestação, mas que ia ficar tudo bem. Aí eu falei, deixa eu ver. Ele disse, ele tá na UTI, mas eu tirei uma foto. E na hora que eu vi a foto, Dani, ele tinha muitas más formações. E assim, muitas Físicas. físicas. E você Nenhuma ultrassom, nenhum morfológico. conseguiu ver. Que Ninguém. interessante, né? Isso acontece em alguns momentos. Você assustou ali? Na hora foi um choque muito grande. Eu já era terapeuta ocupacional e atuava com, né, com crianças com necessidades especiais. E aquilo para mim, eu olhava para o meu marido e falava assim, não é só isso, né? Tem alguma Você, coisa a você, mais com o você já Mikael. sabia, né? Assim como a sua função, a sua capacidade técnica já te levou para muitas elaborações, eu imagino, ali. Muito, 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 muito. E aí eu voltava da anestesia e falava por quê, né, o que tá acontecendo, por quê, enfim, isso foi na segunda noite, no domingo, na segunda noite. E aí de segunda noite, Dani, terça eu desci para UTI, peguei o Mikael no colo, não consegui ter uma entrega naquele momento, eu olhava para ele e falava, meu Deus, o que está acontecendo, por quê? Né? E Então, aquilo então ainda estava vamos meio, voltar ali naquele momento. Então, a equipe preparou ele para você ver. Tati, vou te pedir para você chegar de novo um pouquinho para oh cá. meu Deus, Isso, desculpa, isso. Agora tá um pouquinho mais. Isso. para Não, não cá? precisa pedir desculpa, não. Ele tá perfeito. Ele tá perfeito. Tá. Mas a equipe preparou ele assim com. Ele estava ali nos aparelhos, então não tinha muito como a equipe preparar para você vê-lo, né? Se ele estava ali. Então. Na verdade, ele estava só com aquele oxigênio, que é um capacetezinho, Aham, e aham. mais nada, e Sim. mais nada. Então, para você Ah, foi. Porque é muito doloroso para a mãe, gente. É muito doído para a mãe ter que lidar com o filho desejado, o filho ideal, e de repente o filho real ali na frente dela, que era uma criança que ela não viveu a gestação. Ela não viveu a gestação daquela criança, ela viveu a gestação de outra criança. Então, quando o filho nasce, isso não é falta de amor. Isso é um processo mesmo que vai acontecer dentro da realidade que a mãe vai viver ali, né? E a realidade é só vista quando ela realmente está ali elaborada na frente da mulher. Como que foi isso para você? Conta pra gente. Dani, tem mais uma complicação aí, foi realmente isso, né? Então, assim, nesse primeiro momento, eu ainda não, o Serginho, assim, ficou encantado, para ele tudo ia se resolver, né? Tem 3 dedinhos, mas a gente tira, tem o pezinho torto da botinha, tem lábio leporino, mas a gente opera. E aí, eu, meio anestesiada, meio atormentada. E aí, na terça-noite, a gente teve a visita de uma amiga nossa, inclusive, que ela é contratada para os hospitais para avaliar as cardiopatias dos bebês. Então, ele tinha 3 cardiopatias leves também. E aí, na conversa dela com o médico, levantou-se a suspeita dele ter síndrome de Pascal. Ah, E sim. aí, a gente foi para a internet. E aí, o Aí mundo quando você chega na caiu internet, definitivamente, né? Porque a é, primeira coisa que a gente lê é uma síndrome incompatível com a vida. é. E aí, tipo, aí a gente ficou mais atormentado ainda, né? O hospital pediu cariótipo e demorava muito. Eu falei, né, a gente teve um acolhimento espetacular. O diretor do hospital, até hoje a gente tem um contato, que ele foi assim, Ah, isso é tão fundamental, fantástico. gente. Isso muda a realidade, É, né? Isso muito, ajuda tanto aqueles momentos tão difíceis, né? muito. E assim, ele conseguiu, com todo o movimento que ele fez, que o resultado saísse.
Enfim, e aí naquela noite eu chorei muito, 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 o Serginho, né, a gente viu na internet, meu filho nunca vai jogar bola, então assim, foi uma noite muito difícil pra gente. E eu chorei muito, muito, muito. Eu sei que de terça para quarta, eu lembro os dias, lembro as horas, assim, perfeitamente. De terça para quarta, a hora que eu acordei, eu falei, não, não, isso foi um combinado, a gente combinou, né? A gente combinou isso antes dele chegar. É, a gente vai passar por isso juntos. Minha dor estava adormecendo minha maternidade, minha dor estava me impedindo de amar, mas ele precisa do meu amor. E eu vou dar. E aí a gente decidiu, Dani, viver como se realmente assim não tivesse tempo, não pensando se ele ia morrer ou não ia morrer. Tipo, ele estava vivo ali naquele momento e a gente viveu muito intensamente esses dias com ele. O Que diretor do bonito. hospital liberou 3 horários de visita, coisa que na UTI é só um. E aí a gente pôde viver muito, né? Muito, muito. A gente foi em todos os horários certinhos, a gente, né? Esteve muito presente. Ele conseguiu vir pro meu colo em vários momentos de canguru, do Serginho, foi pro bercinho. Ele estava tendo a gente já estava investigando alta, né, hospitalar, mesmo com tudo que precisaria, né, porque o Fatal realmente Precisa de tem muita. complicações neurológicas, respiratórias, precisa de um suporte gigantesco para Precisa de um viver. suporte gigantesco em casa, inclusive, né? Assim, tem toda uma estrutura Sim, montada. sim. E aí, eu me lembro direitinho, na quinta noite, a médica falando que tinha fechado uma cardiopatia dele, que a gente estava super, né, tava super feliz e tal. E aí, no dia seguinte, eu estava, né, como de costume, eu acordava e ia tentar tirar um leite, foi muito difícil de sair também nessas condições todas, né? Mas eu sempre ia, saía umas gotinhas, eles colocavam as gotinhas na seringa e estava fazendo o que era possível. A hora que eu estava saindo do banco de leite, eu encontrei uma enfermeira da UTI, a doutora Gisele está te chamando. Seu marido está aí? Eu falei assim, né, ele está lá embaixo. Foi o primeiro dia, inclusive, que ele ficou lá embaixo, porque já tinha, o hospital já tinha, um dia antes, a chefe de UTI falou, tá, que a gente não vai mais poder liberar, né, tá tendo conflito com as outras famílias, então a gente vai precisar realmente deixar você só uma vez. Daí eu falei, não, não posso, eu preciso do meu filho, então vamos liberar só você, ou só o Serginho, vocês decidem quem vai entrar. E aí só eu entrei, meu marido ficou lá embaixo, eu vou ligar pro Serginho. E aí, a hora que a gente entrou na UTI, o abdômenzinho dele já estava estendido, ele já estava com coloraçãozinha diferente. Eu lembro, né, eu entrando, a primeira coisa que eu vi foi o abdômen. Eu falei, não, 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 né? Enfim. Aí a doutora Gisele perguntou se queria entubar, tentar. A gente, não, vamos tentar, né? Colocou a gente numa salinha e passou, sei lá, 5 minutos. Ela voltou e falou: Micael, tá indo. Vocês querem se despedir? Falei, claro, né? E aí, assim, eu falo que apesar da dor, foi um momento tão lindo, Dani, porque a gente Eu conseguiu consigo segurar, imaginar, consigo. Aí a tirou gente tudo, conseguiu tirou ele de cantar lá, trouxe para o seu colo, para o seu ninho. Sente essa presença até hoje, né? até hoje. A música a gente cantou, né? Eu tenho tanto para lhe falar, então assim, Aham, que meu marido bonito. abraçado em mim, ele, e assim ele Ele voltou. foi. Ai, meu Deus, vou chorar, porque assim, são anjos mesmo, né? São bebês anjos que vêm aqui mudar a realidade, a história. Imagino que apesar da. Eu escuto muito assim, nossa, mas quando ele veio para os meus braços, eu escuto muito quando o bebê nasce até morto, e a mãe fala, aquele momento, quando ele nasceu e que ele veio para mim, foi um momento de paz. Eu escuto relatos muito assim nesse sentido. Apesar dele estar ali se despedindo da vida física, né, e partindo para a vida espiritual, você sentiu uma paz com ele no seu colo, com ele nos seus Muito. E é um braços. momento assim para a vida, É né? Que a para a gente vida, leva assim e não para a leva vida. não como desespero. É o que você falou, tipo, foi tanto amor, foi tão rico a gente ter essa oportunidade, e eu falo que ele esperou a gente para morrer, assim, porque a gente chegou, ele já estava assim, né, o abdômenzinho, coloração, assim,
Ele esperou a Com gente, pra certeza. gente ter aquele momento. Eu acredito demais nesses vínculos, sabe, Tati? E eu vou fazer aqui só né, a título informativo. Vocês percebem, gente, que durante esse caminho que ela conta até agora, existiram alguns marcos, alguns momentos que poderiam ter sido traumáticos, alguns que foram traumáticos, né? Por exemplo, a notícia, né? A condução da má notícia, depois a forma como ela expeliu o bebê ali no vaso, depois a forma como ela entrou de novo e começando ali no início, né, de tentar o filho por 4 anos. Depois do processo que ela viveu, nessa sensação de um corpo que fracassa, um corpo que não segura o filho. Depois foi para a FIV, e a FIV tem que ser muito bem conduzida para trazer esse fôlego para a mulher. Então ela viveu, você está vendo vocês estão vendo essa mulher aqui, forte, tranquila, é, integrada com todos os movimentos, mas eu estou voltando a cada marco para vocês verem que como é importante a condução dos profissionais que estão com ela, o hospital, né, a forma como o hospital conduz não só os profissionais que estão ali na assistência, mas o próprio caso em si. Ela foi uma mãe de UTI, ela experimentou como é ser uma mãe de UTI, então assim, muitas passagens, né, Tati? Sim, Dani, sim. E assim, o hospital ainda liberou os reemplaços da avós para se despedir, para pegar no colo, Então né, você os viveu um ritual tios. de A despedida ali gente com ele, né? Com a sua família. conseguimos. Foi lindo, lindo e necessário, né? E é uma luta que a gente tem agora para que todo mundo Tem consiga quanto isso, né? Mas tempo que ele foi para o céu? foi. Tem quanto tempo isso já? O Mikael faria 6 anos e o Luiz teria 7. Entendi. Então já Micael, temos então, uma. amo esse nome. Então É ele lindo. tem 6 anos. E como é que foi o primeiro? Como é que foi esse inicinho esse luto inicial para você, esse primeiro Então, momento? assim, na verdade, caí muito, assim, foi terrível, assim, eu fiquei muito mal, foi um luto muito solitário também, eu acho que a maioria deles né? Escutou frases terríveis, faltou acolhimento, faltou Faltou, compreensão. né? E assim, na minha época eu tinha muitas amigas grávidas juntas, e a gente estava vivendo muitos sonhos juntas, então eu também acabei me afastando das amigas, porque elas não sabiam se podiam chegar em mim. Eu também, né, enfim, foi muito difícil. E E aí, conta para para as não escutar, mulheres, e conta para as mulheres que isso é normal, esse é, afastamento. é normal o afastamento, até a gente fala bastante isso, né, na roda que eu vou chegar, um sentimento de inveja, né, porque, né, eu queria, por que não? E aí não é uma inveja por personalidade, mas é a nossa dor gritando, né, a nossa dor Uhum. falando muito alto. Enfim, eu me isolei muito, a vida acontecendo, né? Paulínia é uma cidade pequena, então não ia para mercados, eu não ia para farmácia, o marido que Você fazia ficou com tudo para vergonha, rua. né? Você ficou com vergonha das pessoas? Fiquei, ô Dani, e aí o que eu fiz? Eu precisava falar do Mikael, porque as pessoas me viam grávida, e aí eu comecei a usar a internet. Então, né, comecei a falar, os meus versários eles todos eu escrevia, comecei a falar das questões da falta de acolhimento, escrever muito. A internet foi um processo para mim assim, me ajudou na minha elaboração muito, né? Então assim, eu estava escondida do mundo, mas eu falava pela internet que eu queria, da forma que eu queria. Até que um dia, o desespero era tão grande da minha solidão de não conseguir encontrar colo real, né? Porque as pessoas, elas querem, não, vamos sair, o dia tá lindo lá fora, mas tá lindo pra quem? Tá lindo, eu não quero sair, pelo amor de Deus, eu não quero me distrair, né? E é o que a gente fala, tipo, não tentar tirar a pessoa do processo, mas se juntar a ela no processo, né? Eu acho que isso não tive, né? As pessoas que tinham essa necessidade de me ver bem. E aí eu estava beirando ali uma depressão com medicação, e meu médico falou assim, vamos tentar uma atividade física para ver se você consegue não entrar nessa medicação. E aí escolhi uma academia pequena, que não tinha, né, muitas pessoas. E aí um dia lá vi uma psicóloga,
que eu já tinha tido 3 contatos na vida, falei, Júlia, pelo amor de Deus, faz um grupo de apoio. Eu preciso. E ela abraçou a causa. E aí fizemos um grupo de apoio lá atrás, que foi assim uma grande salvação, que foi onde eu conseguia realmente encontrar outras mulheres né, que entendiam a minha dor, que vivenciavam Compartilhavam com aquilo. você as suas percepções, sensações, né? Eu quero voltar nessa coisa da depressão, Uhum. porque assim, os sintomas do luto, principalmente o luto inicial, se confundem muito com qualquer transtorno, né? Qual- Principalmente depressivo. Como que você entendeu que você estava deprimida e não com os sintomas naturais do luto? É tranquilo para você É, falar sobre isso? sim, é tranquilo. Para mim, hoje, Dani, eu entendo que seja mais um processo natural, tá? Porque, assim, você dias eu olhar e falar assim, nossa, gente, eu não comi, nossa, eu não tomei banho. Mas tem muitas mulheres que passam por isso, né? Porque, vindo histórico que eu vi, tipo, é muito normal que a gente, né, que eu não queira me levantar. Eu falo que era uma dor que às vezes eu gritava de dor, assim, eu não tinha o que fazer com ela, e eu falava, por quê, né? Aquela dor, uma raiva junto, enfim. É. Mas eu já tinha tido quadros depressivos, Isso. então o médico ficou nesse alerta, assim, sabe? Então, assim, eu não vejo hoje, tá, olhando, eu não vejo que eu tive nada muito diferente do que eu vejo e acolho mulheres Sim. atualmente, mas eu já tinha tido quadros depressivos, É. então Então foi é esse o esse. limiar de vamos olhar com cuidado, entendeu? Sim. E esse é importante, né? Nós somos duas psicólogas perinatais aqui, né? Duas terapeutas perinatais. Então, como eu disse, os sintomas do luto, eles são muito parecidos com o sintoma depressivo e só um profissional da área que vai estar capacitado realmente a entender se a pessoa está em depressão. E um dos fatores pode ser qualquer causa prévia, né? Como ela já tinha tido quadros de depressão anteriores e uma condição genética também pode ser considerada nesse momento e toda a estrutura de vida que ela está vivendo, né? Se ela está num ambiente hostil, se ela está num casamento com comportamentos abusivos, isso tudo pode agravar esse momento e pode realmente estar aí traduzindo um quadro depressivo. Então é importante só fazer um adendo, porque muita gente vai escutar a gente, né? E a gente quer que não seja só uma história comovente, mas também que seja um informativo, né? Porque muitas mulheres confundem. Eu vejo, infelizmente, o vizinho deu meu vizinho me deu um remedinho, né? Aí deu um alprazolam, aí deu um benzodiazepínico no caso. Então, às vezes, a gente pede para evitar os medicamentos fora do contexto, porque isso pode trazer um agravamento aí posterior. Então, é só um profissional, geralmente um psiquiatra perinatal, que tem condição de fazer essa análise clínica e técnica para poder medicar delicadamente essa mulher. No seu caso, você chegou, ela foi encontrar a psicóloga na academia. E como é que chama? As rodas funcionam até hoje, então. Não, aí é um outro Então conta, recorte. Aí a conta o gente recorte, fez, vai lá. entrou a pandemia, eu com aquele, né, enquanto eu estava no hospital, eu falava pro Serginho, meu marido, falei, nossa, se aconteceu alguma coisa com o Micael, eu não vou querer mais tentar. Mas aí a gente, né, tinha 5 embriões lá. Entrou a pandemia, a gente continuou as rodas um pouquinho online, mas acabou perdendo um pouquinho né, a força, algumas mães foram engravidando e né, acabou não durando muito durante a pandemia. E a gente tinha 5 embriões, mas a gente não podia fazer Você transferência teve por uma conta da cesárea, pandemia. né? É. E aí minha médica falou, Tati, pelo seu histórico, pela sua idade, a gente não pode fazer transferência, mas eu sugiro que a gente faça mais uma coleta de embriões. Porque você tem 5, né? A gente já teve histórico com o Micael, né? Do Luiz. E aí a gente, então vamos, né? Fizemos empréstimo, aquela coisa assim, né? Enfim, fizemos 5 embriões. Só que dessa vez a gente fez a análise dos 5. E nenhum dos 5 eram Com- embriões euploides, que eles chamam, né? Normais.
E aí eu tive lá mais um luto, assim, porque eu falei, né, eu lembro direitinho, falando assim, mas não, aqueles 5 que estão lá também não vai dar certo, porque olha o nosso histórico, a gente fez agora, a gente teve possibilidade, não vi uma luz, assim, para mim acabou lá, sim, e inclusive a minha médica, ela fala que naquele momento, e ela até sugeriu, né, uma doação, começou a trazer para mim, tá, tinha adoção, e eu falava, posso tentar, mas ainda tenho 5, vamos tentar no 5. E aí ela sempre fala que foi a minha fé que trouxe até onde eu tô hoje, né? Porque de 5, a gente marcou então o dia da transferência, a gente não pode descongelar os embriões antes, né? É só no dia da transferência. Então a gente acordou pro dia da transferência sem saber se ia ter o embrião ou não. Mas ela já mandou lá um bom dia com solzinho e coração. Eu falei, morzão, se a resposta fosse ruim, não ia ter esse bom dia com coração. Vamos na fé. E aí chegamos lá, a gente tinha um embrião euploide. Uau. Nosso filho único. E fizemos a implantação e na primeira ultrassom ele virou 2. Ah, E aí, mentira! Será que é Luíde e Micael voltando, gente? Eu fico sempre na espreita. É uma pena a gente não só saber isso quando a gente voltar para o céu. Eu vou lá, eu vou bater assim. Vou falar, a primeira coisa que eu vou perguntar para Jesus quando eu passar para espiritualidade é: me conta, eles voltam, não voltam? Que às vezes eu tenho essa sensação, tá, gente? É só um adendo, isso é só uma crença minha. Mas eu tive que falar isso, porque foi uma coisa que eu senti forte aqui. Eu escutei muito isso mesmo, assim, mas é isso, nos mistérios De vida, de Deus. né? Mas assim, foram os 2. Gente, E aí então hoje estão um embrião fez blup, e viraram 2. 2. E Assim, como é que e eu foi? lembro Sua cara direitinho. foi assim, igual você tá, luminosa, Sim. sorridente, Não, feliz? na verdade, quando a médica falou para mim, que é a nossa médica também da vida, parceira, prima, ela, Tati, acho que o embrião dividiu. Para mim, meu histórico já era tão ruim que eu falei, ai, pelo amor de Deus, mas o que quer dizer isso? Achando que é apavorada, achando que outra coisa ruim, né? Porque, Pelo meu Deus, amor de Deus, o que vem agora? que eu vou Ai, passar? Ela meu assim, não, Deus. Tati, é que você vai ter 2. Aí a gente vê os vídeos sorrindo, né? Assim, ela bem preocupada, né? Mas a É, gente, eu e o Serginho, recebemos isso lindamente, né? E aí foi uma gestação tranquila, apesar de diabetes gestacional controlada, trombofilia, foi tudo maravilhoso. Hoje eu tenho filhos aí com 4 anos. E você aí morreu de onde que medo? Foi veio. uma gestação de muito medo, Tati? Foi, assim, foi de muito medo, Dani, mas de uma confiança de que ia dar certo, mas eu fiquei muito, muito em alerta. Então, a gente também fez 1.000 ultrassons, principalmente, né, assim, a cada 15 dias a gente acabava fazendo de rotina. Meu médico não quis esperar, né, das 36 semanas, assim, ele é um médico, assim, super parto, normal, natural, maravilhoso, foi que me preparei com o Micael, me acompanha a vida. Mas ele falou, tá, a gente não vai correr risco nenhum dessa vez, né? Diabetes gestacional, trombofilia, seu histórico, a gente vai agendar cesárea com 36 semanas. Então, fez 36 semanas na segunda, a gente, né, fez a cesárea na segunda, nasceram lindos, fortes, foram para casa, maravilhoso. Aí, olha, ai, Dani, preciso compartilhar isso, olha que coisa mais linda. O hospital, né, o diretor do hospital era o mesmo, do Micael. Então, ele recepcionou a gente Ai, que na bonito. chegada. Ele separou um quarto especial para a gente. E a pediatra que me deu o Micael para morrer trocou o plantão dela para dar os meus filhos no braço. Ah, meu Deus, vou chorar, vou chorar. Então, assim, a gente foi muito Ah, que abençoada, porque a gente bonito. sabe que não é um histórico comum se ver nos hospitais, Então, né? gente, a Mas a gente gente. espera isso de vocês, hospitais. Nós esperamos. Por que vocês não fazem diferença na vida dessas famílias? Porque vocês vão ser lembrados assim, do jeito que ela está lembrando desse momento tão importante, né, Tati? Não, maravilhoso. A hora que, né, a gente já tinha todo o contato com o diretor, a hora que ele falou da pediatra, ele falou assim, gente, que especial. Então, assim, foi um nascimento comemorado por todo mundo, foi Como é que eles chamam os lindo. meninos? Leon e Gael. Leão e Gael. Mas só tem nome, ela escolhe só os melhores nomes, viu, gente?
E aí, o que que aconteceu com eles, né? Assim, eles maravilhosos, lindos, assim, não tem o que falar. Então Queriam muito saíram, vocês foram para os seus braços. na hora, maravilhoso, né? Eu abraçando eles, falando obrigada, meu Deus, por isso, Gente, e eu né? fico imaginando o Serginho. Não, e ele, tadinho, ele tava tão tenso no parto, porque o choque inicial do Mikael foi ele, né? Ele Aham, acompanhou o parto, aham. saiu, o Mikael não chorou. E aí ele fala que ele lembra o médico falando, ah, olha lá, chorou, chorou, né? Então, assim, e aí o cuidado. Então ele tava muito tenso, e eu entrando na sala de parto, feliz, contente. Eu lembro ele falando assim, nossa, mas você tá tranquila, meu amor, você ficou, meu Deus, vai dar tudo certo. Então, assim, ele tava naquela tensão, porque ele viveu um Aham. choque Ele também, tava né? foi ali e acabou o estresse pós-traumático. Exato. Exato. Então, assim, tudo maravilhoso, graças a Deus. Só que aí começou também uma luta minha, de não deixar os meus filhos que estão vivos no céu morrerem na memória das pessoas, e nem na. Assim, né? Assim, Uhum. mas e agora, né? Não vou mais lembrar do Micael, não vou mais lembrar do Luiz. E eu sempre quis honrar muito, sabe, Dani? Assim, para mim foram duas existências tão profundas que mexeram tanto a minha vida que eu nunca quis que apagasse. Então, os meninos sabem, né, dos irmãos, a gente reza à noite pelos Ai, que irmãos. bonito. Tem foto? Você tem foto Tenho, não, do eu Micael? tenho, Do Luigi não eu deu não, tempo, né? o Luiz não deu Não deu tempo, mas tempo, mas tem o foto. Eu não Micael. consigo colocar agora porque tá Não, não no tem meu problema. celular. Eu tô perguntando foto, assim, para os seus filhos verem, né? Pro Gael e Leão Sim, verem, então. sim, tem a tatuagem, ele tem uns ursinhos que eu fiz com a roupinha deles, então é o ursinho do Luiz e o ursinho do Micael. A gente traz muita presença deles, assim, para casa, no aniversário, enfim, a gente, né, e assim, né, tem até essa correntinha aqui de 4 filhos, Os que quatro, olha lá, quando vi. eu ganhei de 2. Aham. E Aí você mandou pôr os aí outros dois. não, aí a minha cara falou assim, Tati, se você quiser tem de 3, eu posso comprar o de 3. Eu falei assim, não, eu quero de 4. Então eu precisei ter essa luta e tenho até Aham. hoje, né, de reconhecer os fatos. E continuei muito usando a internet para manter essa honra dos meninos, Ai, né? que Porque não tem lindo. outra forma de manter eles vivos que falando. E aí nessas, na ferramenta da internet mesmo, comecei a me conectar com muitas mães. E aí eu comecei a sentir uma coisa que eu senti muito lá atrás, que elas não tinham espaço, que elas voltavam a falar comigo, né? E aí eu não conseguia muitas vezes, pela correria do dia a dia, dar a atenção que eu precisava, e eu falava assim, mas tá chegando muita mãe, e elas não têm espaço para falar, e até que a mamãe falou, ah, então, o mesmo socorro que eu pedi lá atrás, que essa mãe pediu para mim, eu falei, olha, vamos, né? E aí, né, veio a ideia da roda, aí veio a ideia de me especializar, porque eu senti que só a minha vivência não é uma ferramenta, é uma boa ferramenta, mas não é o essencial para tocar uma roda, para acolher essas mães. Então, foi aí que eu fui fazer a especialização também, né, do luto perinatal e parental. E estamos caminhando aí, Ah, Dani, que numa roda ótimo. Então, ai, maravilhosa, um então grupo você, de como é que chama o grupo, Tati? Tem nome? Estávamos juntas, né? A gente Aham. está construindo ali juntas. Eu sempre Ah, falo para elas que assim beleza. que Depois deixa eu ver essa roda. Depois deixa eu ver. Eu fico deixa, muito feliz, porque assim, o meu desejo era que tivesse uma roda em cada cidade desse país, né? E é, aí é isso. Você vê que você começou esse trabalho e muitas mulheres chegaram, né? Aliás, foram muitas chegando antes de abrir a roda, para você ver o tanto que já. isso tem um lugar carente mesmo. Especializou na área e agora você trabalha e se dedica a isso? Eu falo que eu estou em transição, porque eu sou TO e atuo com crianças dentro do espectro do autismo, TEA, então eu Uhum, tenho ainda, né, exerço minha profissão nessa área, mas está acontecendo muita coisa, assim, sabe? Tipo, que Deus, uhum. eu sinto que é muito Deus mesmo, assim, me levando para esse trabalho. Então, tenho acolhimento terapêutico com mães, eu tenho ações, estou começando, peguei a lei, destrinchei a lei, estou batendo na porta dos hospitais falando, olha, né, como que a lei está aqui? Já chegou nesse hospital? O que dá para a gente fazer? Então, eu estou construindo, né, esse cenário da humanização mesmo nos hospitais, Uhum.
E acolhendo essas mães, né? Então a roda hoje ela funciona mensalmente online. Então a gente tem mãe aí do Brasil inteiro. A gente tem um grupo do WhatsApp que uma já está apoiando a outra muito ricamente, assim, quando né, eu não consigo estar presente sempre, porque a gente no começo eu conseguia, hoje estamos aí com 60 mães em 3, 4 meses, então tá crescendo e Que uma já está bom. apoiando muito a outra, está sendo uma rede mesmo maravilhosa. Esse mês, o mês né, de conscientização, programei um mês aí todo especial para atender elas também. Enfim, está Ah, florescendo que aí um ótimo. lindo trabalho e que é isso, não tem espaço, né, Dani? Assim, como para mim foi muito solitário, e aí eu vejo que as mães né, estavam nesse. É muito difícil, né? As falas das pessoas, as pressas das pessoas verem a gente bem, é algo que tem que mudar, né? E aí é isso que eu falo sempre no grupo, assim, não quero que seja só eu no grupo, são muitas mães que se a gente se juntar nessa potência, se a gente se juntar, né, as forças, a gente vai fazendo a diferença, né, em cada lugar que a gente passa, né? Uma que está lá Exatamente. em Natal, uma que está lá no Paraná, e vamos plantando sementinhas para mudar esse cenário aí a longo prazo, né? Isso é importante, né? Então, assim, hoje é lei, né? Como a Tati disse, é lei que os hospitais. Isso e interessante que demorou tanto, mas é baixo custo para fazer mudanças tão significativas. Então, as maternidades precisam se atualizar, né? Porque agora é lei. Então, os rituais e todo acolhimento ali agora em loco é importante, porque, gente, uma boa assistência ao luto perinatal não vai tirar a dor dessa mãe, desse pai, dessa família, mas pode amenizar demais o processo, porque a gente está vendo todas as histórias que a gente traz, e a gente repete, repete e repete muitas dessas informações, é que o processo em loco ali, da condução das más notícias até o parto, e o processo, a mulher que vai para a UTI, a mulher que está ali com o filho e tem a única chance de fazer o reconhecimento, então o encontro é também a despedida, e como tudo isso vai acontecer, vai determinar a forma como eles vão viver esse pós-luto, esse luto no pós-parto. Entendeu? Isso vai determinar. Então, o trauma não acontece do evento em si, porque o evento em si só traz o foco para o fato de que o bebê morreu. O trauma se dá em como isso foi conduzido, em como essas famílias atravessaram esse primeiro momento. E aí a história da Tati, desde o início, né, da tentativa de gravidez até o final, mostra o tanto que desenha tudo isso para a gente. Então eu fico totalmente tocada com essa história, muito agradecida de você ter se tornado uma colega de trabalho e estar carregando aí a missão, né, não só de informação, mas de acolhimento, de reconstrução. Porque quanto tempo dura o luto de um filho? Eu costumo dizer que dura o mesmo tempo que o amor por ele, né? Então, Tati, para a gente estar chegando aqui no final, eu te agradeço imensamente a tua história linda, o teu sorriso largo, né? Você tem um brilho nos olhos que eu já vejo. Eu queria que você deixasse um recado para quem vai assistir, assim, o que você deixa, assim, as suas palavras, as considerações finais sobre tudo isso? Dani, eu acho que é muito difícil resumir, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, né, ainda mais de Esse tudo, mas assunto? pegando um pouco da realidade do que eu vejo, né, das mães, e tentando trazer muito sutilmente a questão da fé, da força em e aí não é de religião, mas a força de crer numa espiritualidade. A minha médica, ela claramente, ela sempre fala, tá, foi sua fé que te trouxe até aqui, porque eu já tinha desistido lá atrás. Então, assim, e muitas das vezes, pela dor mesmo que né, suportar uma perda, a gente quer, mas às vezes para no meio do caminho. Eu falo que mesmo no momento de dor profunda, tive minhas brigas, porque Deus, e aí em outro momento, não, eu entendo perfeitamente o propósito, mas porque Deus, mas assim, eu vejo que o meu grande sustento de alma, sustento da dor, direcionamento, é
o meu apego, a minha fé a Deus. Então, assim, independente, né, da religião, que cada uma que esteja passando por essa dor consiga encontrar uma mão numa espiritualidade para se segurar, porque depois a gente entende o propósito, na hora não fica claro, na hora é tudo tão difícil, mas eu falei isso no começo e agora acho que você entende, talvez, o desenho de Deus na minha vida. Totalmente, totalmente. E assim, então, suporta a dor, minha filha, suporta. Vai, transforma em amor, transforma, que tudo lhe será dado, tudo lhe será recompensado. Mais ou menos isso. É isso. Então, obrigada Eu novamente, muito obrigada por tudo, obrigada por você ter persistido, obrigada pela fé maravilhosa que você tem. Então, você que está aí em casa, lembra, gente, que as missões da vida são difíceis muitas vezes e é muito incompreendidas tantas outras, mas eu acredito demais no que a Tati acabou de dizer, né, sobre a gente persistir muitas vezes na dor, porque a gente, enquanto sociedade imediatista, achamos que a dor, né, a gente divide primeiro os sentimentos entre sentimentos nobres e sentimentos não nobres. Isso é mentira. Todo sentimento é nobre, porque apesar da ninguém tira um carro do atoleiro sem raiva, ninguém transforma uma vida sem tristeza, ninguém persiste sem dor. Então, é entender que todos esses desígnios, sendo eles os mais complicados, também estão caminhando a gente para um lugar para um lugar lá na frente, talvez, né? A gente não sabe quanto tempo depois, mas para um lugar de compreensão lá na frente, de aceitação lá na frente e de, mais do que tudo, transformação. A gente se transforma, porque é transformador. A dor transforma todos nós. Então, obrigada, viu, Tati? Muito obrigada. Eu que agradeço. O coach te agradece do fundo do coração e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Um beijo. Um Obrigada, beijo. viu? Obrigada a você. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.